A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero nesta madrugada compartilhar a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 47, meus irmãos, que diz assim: Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi grande. Meus amados e queridos, nesta madrugada, quero compartilhar um pouco desta palavra com os irmãos. E isto reflete muito bem para os nossos dias atuais. Lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 47, a Bíblia vai falar que Jesus fala sobre dois homens. E eu quero nesta noite trazer para as nossas vidas essa reflexão sobre esses dois homens. Jesus disse que um homem construiu a sua casa na areia, mas houve um outro homem que construiu a sua casa na rocha. Olhando para a palavra de Deus, queridos, eu estava meditando aqui, esses dois homens, eu quero comparar com dois crentes, duas pessoas crentes, duas pessoas que servem ao mesmo Deus, têm a mesma fé. Mas, porém, há uma diferença grande entre os dois. Porque a Bíblia relata que, veja bem, Jesus disse que um homem, ele construiu a sua casa na areia. Ou seja, ele construiu a sua casa sem alicerce, sem aqueles fundamentos que é necessário para construir uma casa, para ela ficar firme. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, quero trazer para vocês nessa madrugada. Esse homem que construiu a sua casa na areia, nós vamos dizer que é aquele crente que infelizmente está na igreja, lê a Bíblia, ouve os louvores, está frequentemente nos cultos, mas infelizmente ele não tem uma vida firme e sólida com Cristo. Ou seja, ele não tem um encontro verdadeiramente com Cristo. Ele não tem uma ligação forte com o Senhor. Então ele não tem uma vida espiritual bem diante de Deus. Ou seja, ele está na igreja, mas você vê que ele não tem um alicerce nenhum, queridos. Isso traz uma reflexão para as nossas vidas, porque nós temos que estar com a nossa vida espiritual bem diante de Deus. Ou seja, assim como nós nos alimentamos, temos que nos alimentar para mantermos o nosso corpo físico bem, em pé. Assim também nós temos que ter a nossa vida espiritual bem alimentada diante de Deus. O que te faz te manter de pé é a comida, o alimento. Deixa de se alimentar
Fica sem se alimentar uma semana para você ver que você vai enfraquecer, querido. Você pode até ir trabalhar e você pode até desmaiar, porque o teu corpo precisa de um alimento para que você possa exercer os seus exercícios físicos durante o dia. Assim é a nossa vida espiritual. Quando nós não nos alimentamos da palavra, quando você não tem uma vida de consagração perante ao Senhor, quando você não ama a palavra, quando você não medita na Bíblia, nas Escrituras, infelizmente, querido, você está alicerçando a tua casa na areia. E uma casa na areia, ela não tem alicerce. E o diabo, ele sabe, quando um crente está com a sua casa alicerciada na areia. E você sabe que o diabo, ele não tem pressa de nos atacar. O diabo, ele não tem pressa de nos atingir com seus dardos inflamados. E o que me chama a atenção aqui é que quando nós não estamos com a nossa vida espiritual alicerciada na rocha, é muito fácil o diabo nos derrubar. É muito fácil o vento, as lutas, as tribulações da vida nos derrubar. Por quê? Porque a nossa casa está na areia. E uma casa alicerciada na areia, uma casa de palha ou de madeira, quando vem um vento forte, dá contra aquela casa, ela não resiste, ela cai. E o crente, querido, ele precisa estar revestido do poder de Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, você está colocando os alicerces fundamentais para você firmar a tua casa na presença de Deus. E um crente que não ora, não jejua, não tem sede das coisas espirituais, ele simplesmente está alicerçando a sua casa na areia. É por isso que você vê muitos crentes caídos. É por isso que você vê muitos crentes, um mês na igreja, um mês no mundo, 3 meses na igreja, ou às vezes até muito mais tempo no mundo. Sabe por quê? Infelizmente a sua casa não está alicerciada na rocha. E na rocha, queridos, aleluia, nada nos derruba, nada nos distancia da presença de Deus. O que nos faz permanecer na presença de Deus é uma vida constante na presença de Deus. Você sabia disso? O homem que alicercia a sua casa na areia, ele não consegue vencer as lutas da vida. Nós precisamos estar com a nossa casa alicerciada na rocha. Mas a Bíblia vai dizer que um outro homem foi sábio, ele alicerçou a sua casa na rocha. E a Bíblia vai dizer que veio o vento, o temporal, a água, a fúria do vento, e deu forte contra aquela casa. E a Bíblia diz que a casa não caiu porque estava na rocha. Deus nos chamou para construir a nossa casa na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo, meus irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é os fundamentos que nós usamos para alicerciar a nossa casa na rocha. Em Efésios, Paulo vai dizer que é para nós tomarmos toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Os dias maus estão aí, queridos. Revista a tua vida de poder. Encha-se do Espírito Santo. Ai, que monte nasso, comanacamantubidagaço, replognácia. Se encha do Espírito Santo. Deus não te tirou do mundo para você viver uma vida vazia do Espírito Santo. Mas Deus te tirou do mundo. Tirou tudo que é podre, tudo que não presta. Sabe para quê? Para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Não seja um crente vazio. Porque um crente vazio, ele está com a sua casa na areia. E o diabo derruba aquele que está com a sua casa alicerciada na areia. Agora um crente que alicerçou a sua casa na rocha. Ai, Jesus! Um crente cheio do Espírito Santo está com a sua casa na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é como o crente palmeira.
O diabo pode soprar o vento que for, ele até se dobra muitas vezes, mas se levanta. Ai, que noi, fai, tei, fai, comantu e assai. Ele se levanta ainda mais cheio. Sabe por quê? Porque a sua casa está alicerçada na rocha, queridos. Não seja um crente vazio. Porque o que nós estamos mais vendo nesses últimos dias é crente vazio da presença do Espírito Santo. E é por isso que muitos crentes não têm permanecido. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para podermos vencer, querido. O diabo só não derruba aquele crente que está com a sua casa alicerçada na rocha. Você está entendendo nesta madrugada? Eu te convido a buscar o Senhor de todo o teu coração. Eu te convido a se encher do Espírito Santo, a se encher da glória do Senhor, para que a tua casa, lemanto que te faço, nei, plai, comanácia, não afunde no meio da tempestade, porque estamos vivendo os tempos difíceis, queridos. A tua casa não é para ser alicerçada na areia, mas na rocha. Eu quero deixar essa palavra para ti nesta madrugada. Busque ao Senhor. A tua casa espiritual não pode ser abalada pelas trevas, se ela estiver alicerçada na rocha. Tome posse dessa palavra nesta madrugada. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém? Nunca esqueça nesta madrugada. Alicercie a tua casa na rocha, não na areia, queridos. Porque se a tua casa estiver alicerçada na rocha, não tem capeta, não tem demônio que vai derrubar a tua casa espiritual. Amém? Deus vos abençoe nessa madrugada.